Boa Boa noite. noite a todos os trabalhadores do Lar Francisco de Assis e a todos que estão unidos a nós nessa grande corrente de amor. E que a paz de Jesus possa estar presente em cada um de nós. Hoje, a gente vai falar um pouco de algo que a gente sentiu ser muito importante trazer para reflexão, trazer esse tema. Hoje nós vamos falar sobre as nossas crianças e os nossos jovens nesse momento de isolamento social. Nós temos visto muitas brincadeiras a respeito, vídeos de brincadeiras, nós temos visto muitas orientações de atividades, do que fazer, nós temos visto movimentos, né, das escolas a trazer para esses jovens e crianças em seus lares atividades para que possam passar por esse período sem grandes prejuízos. Mas nós ficamos pensando em como a gente pode preparar essas crianças e esses jovens para esse momento em que todos nós do mundo estamos vivendo. O que a gente quer passar para esses espíritos que estão conosco sob a nossa responsabilidade? Que mundo que a gente quer, né, passar, que mudanças a gente quer oferecer a eles depois de tudo isso? Porque sabemos que esse é um grande momento, uma grande oportunidade de reflexão para todos nós. Então, vamos repensar um pouco a questão da nossa educação familiar, de como todos nós estamos, mas eles também. Porque, afinal, nós somos responsáveis por esses espíritos. E temos visto, né, muitos debates, não é de hoje, sobre a educação dos filhos. Cada vez mais difícil, cada vez mais nos trazendo conflitos e questões. Muitos pais se mostram perdidos, sem orientação, sem saber como fazer com os seus filhos. E nesse momento, onde a família é convidada a estar mais junto, nesse convívio, como vivenciar esse momento, essa grande oportunidade? E o que eu vou trazer aqui hoje, para a compreensão desse tema, são alguns textos selecionados da vasta bibliografia espírita para nos auxiliar nas reflexões. Então, em alguns momentos, eu vou fazer uma leitura dos trechos retirados de leituras espíritas para nos ajudar na reflexão. Vamos começar pelo Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar uma questão muito conhecida, que é a questão número 19. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Conhecer a si mesmo é um processo educativo. É importante para que nós possamos reconhecer nossos avanços em termos de crescimento espiritual e também as nossas dificuldades, para que possamos seguir adiante na nossa jornada evolutiva. Esse é um processo individual e coletivo, porque envolve a cada um de nós, mas envolve a sociedade e a família. E os nossos filhos, espíritos em evolução, eles contam conosco, com o nosso apoio.
Então, essa reflexão é extremamente importante. Qual o apoio que estamos dando nesse momento? O que estamos mostrando para eles? Eu vou recortar esse momento no meio de todos os outros momentos, porque o nosso foco agora, hoje, é sobre isso. Não que em outros momentos não tenhamos, né, essa mesma tarefa. Então, trago também uma passagem do Evangelho de Jesus, que é a seguinte: apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, ele, Jesus, nosso mestre. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não a impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Então, no nosso processo evolutivo, o que Jesus nos mostra, ele nos convida a abraçar nossas crianças, nossos jovens, ofertando-lhes o melhor que pudermos, para que tenham as condições de aproveitarem da melhor forma a sua reencarnação. Porque os nossos filhos são os filhos de Deus, como nós, emprestados a nós para educá-los. E, além disso, essa passagem, ela vai também nos trazer um convite para que nos mantenhamos na condição de ser criança, não no sentido da imaturidade, mas no sentido da busca permanente do aprendizado e na confiança naqueles que estão conosco na atual jornada terrestre, e em nossos mestres encarnados e desencarnados. Então, o que está sendo passado aqui? Vamos pensar nesse momento em que estamos vivendo. Nós temos aí um convite de nos mantermos nesse processo de aprendizado, nessa busca permanente. Esse é o momento em que precisamos buscar aprender. Nesse sentido, que tenhamos essa condição da criança, porque somos crianças espirituais ainda. E nos apoiando na confiança daqueles que nos orientam, que atravessam conosco essa jornada evolutiva, sejam encarnados, pessoas que nos ajudam, que nos trazem excelentes exemplos, e sejam os desencarnados, nossos irmãos espirituais, nossos guias espirituais, nossos mentores, a quem precisamos recorrer, Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Somos criança ainda do ponto de vista espiritual e precisamos também dessa orientação segura. E nesse momento, precisamos ter também esse conhecimento para que a gente possa também passar para os nossos filhos e para os nossos jovens essa segurança e esse entendimento. A gente tem um relato de muitas crianças que ficam, às vezes, só naquelas tarefas, de muitas crianças que estão absorvendo os medos da família, né, as inseguranças. Na verdade, nós temos que acolher, sim, as nossas emoções. Não é na negação que a gente consegue trabalhar as nossas emoções, é poder aceitar aquilo que sentimos, acolher aquilo que sentimos,
para poder compreender e trabalhar. Assim como acolher também a emoção dos nossos filhos. Podermos nos colocar disponíveis para conversar com eles sobre isso, mas não para reforçar medos, não para pedir para passar por cima de emoções, mas para ajudá-los nessa compreensão maior, baseada nos ensinamentos do Cristo, da doutrina, para que esse crescimento também aconteça para eles. Nós nos preocupamos muito com a educação que vamos dar aos nossos filhos, né? E cuidamos da escola, da ampliação de conhecimentos, da cultura. Isso é absolutamente normal. Mas precisamos também observar além disso, né? Como vai falar o Allan Kardec num comentário à questão 685 do Livro dos Espíritos, a educação moral. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto a educação é um conjunto dos hábitos adquiridos. Então, é na convivência com a família que a criança vai formando hábitos e vai desenvolvendo valores. Então, o nosso papel é de extrema responsabilidade, porque muitas vezes delegamos às escolas a educação dos nossos filhos. Eles têm uma parte, mas a educação começa dentro do lar, dentro da escola chamada família. É preciso que levemos o ensinamento dos princípios espíritas para nossas crianças, que elas tenham autonomia para sua formação e crescimento espiritual. Não bastarão os livros, eles são, e sempre serão importantes, além de todos os materiais que temos disponíveis, meios eletrônicos, tantas formas hoje que temos de aprendizado, mas somos convidados, principalmente, a dar exemplos, isso é muito importante, exemplos cotidianos para aqueles que conosco compartilham a jornada evolutiva. Certamente, nossos filhos nos observam. Às vezes a gente pensa, a criança está brincando, o jovem está lá no canto dele, muitas vezes jogando, e a gente tem tido informações de muitos jovens que estão utilizando esse período de isolamento social, jogando como nunca, o dia todo, a noite toda, sem hora para nada, muitas vezes vendo conteúdos nada bons, no perigo que ronda a vida desses jovens que está dentro de casa. Antigamente, quando um filho saía, um jovem saía, a preocupação dos pais e o alívio que sentia era quando escutava o barulho da porta abrindo e esse filho retornava ao lar. E o perigo andava lá fora, né? Então aqui ele está protegido. Hoje o perigo anda dentro das nossas casas. O perigo está nas redes sociais, naquilo que os nossos filhos acessam. Claro que não, nada contra as redes sociais, mas a importância dos pais poderem observar o que o seu filho assiste, o que ele joga, o youtuber que ele segue, aquilo com que ele se identifica. E isso não é invasão. Muitos pais falam, meu filho não me permite.
E aí eu me recuo, como se o meu filho tivesse essa maturidade para fazer boas escolhas. Não. Essa autonomia, ela vai sendo adquirida com o amadurecer desse espírito. E quem ajuda o amadurecimento desse espírito somos nós, a quem Deus nos confiou a educação. Educar é a nossa função, a nossa principal função como pais. Então, é importante que a gente possa, nesse momento que estamos vivendo, a gente está tendo a oportunidade também de vivenciar aquilo que a gente muitas vezes fala, aquilo que muitas vezes a gente prega, aquilo que muitas vezes a gente lê. Mas na hora que estamos vivendo um momento de insegurança, será que estamos colocando em prática os ensinamentos da doutrina do nosso Mestre Jesus? Aquilo que aprendemos, aquilo que falamos, mais do que nunca, estamos, nesse momento, com a possibilidade de realizarmos um processo educativo para nós e para os nossos filhos. E no período da infância, falando do processo educativo, esse período é muito importante. O que não quer dizer que, se não o fizermos de forma adequada, digamos assim, nós vamos perder os nossos jovens. Se eles estão conosco, é sempre tempo. Fica mais difícil? Fica. Vai ter guerra dentro de casa? Vai. Mas é uma boa guerra. É melhor que essa guerra seja dentro da casa, dentro do lar, do que fora. Porque lá fora não vai existir o amor, porque dentro do lar é uma guerra amorosa. Eu posso interferir naquilo que o meu filho joga, naquele conteúdo que não é próprio para a sua idade, e talvez para a idade nenhuma, pode e deve. Porque amanhã ou depois, o que esses filhos vão levar, esses espíritos, como tesouros, são aquilo que a gente passou. Eles não vão lembrar da roupa de marca que nós demos, do celular de marca que nós demos. Quando a gente desencarnar, o que a gente pode deixar como tesouro é a educação que nós demos a esse filho. Não são os bens materiais, são os bens espirituais. E aí, na questão do Livro dos Espíritos, 383, qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Então, qual a utilidade do espírito passar pelo estado da infância? Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir ou incumbidos de educá-lo. Este processo do espírito no período infantil, depois ele também vai ser bem destacado no capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro coração. Aí vem a pergunta número 4, questionando, pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é, né? Porque sabemos que nossos filhos são espíritos, por que vêm como crianças? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais, que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Então, para a mãe, quando vê o seu bebê, o filho é sempre um anjo. E assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Né? Se a gente soubesse que aquela criança que estamos recebendo foi um desafeto do passado, já viesse com um formato onde reconheceríamos, seria praticamente impossível despertar em nós a ternura, a solicitude dos cuidados, né? Então,
Deus é perfeito em tudo que faz. Essa mãe não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse conhecer o passado. E aí, a partir do nascimento, as ideias tomam gradualmente impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, pois se acham ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Então, essa é uma grande época da gente passar valores, da gente ajudar esse espírito na superação das suas dificuldades, das suas imperfeições, né? Porque é um período que ele vive ainda como criança, essas ideias adormecem ainda dentro dele. Durante o tempo em que seus instintos se conservam adormecidos, esse espírito é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que são capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que é incumbida aos pais. Então, olha a importância da gente estar atento aos nossos filhos, olhar para esses filhos, prestar atenção a esses filhos, essas crianças, com possibilidades ainda de serem moldadas. Depois é mais difícil, mas não é impossível. É preciso que tenhamos essa consciência, porque muitos pais, às vezes, desistem dos filhos ou não sabem o que fazer e buscam consultórios de psiquiatras, psicólogos, dizendo: eu não sei o que fazer com meu filho. Às vezes é uma criança de 5 anos, né? E se esqueceram dessa responsabilidade e dessa função de ser pai e de ser mãe, porque ser pai e ser mãe é uma função que estamos desempenhando nesse momento. Aí vem o livro O Consolador. Emmanuel destaca a importância desse período. O período infantil é mais importante para a tarefa educativa, na questão 109. E ele responde: o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Então, é a mesma coisa que se fala aqui, né, anteriormente, vem corroborar. Nessa idade, ainda não existe uma integração perfeita entre o espírito e a matéria orgânica. E as suas recordações do plano espiritual são, por isso, mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Porque nem sempre encontramos isso, mas é sempre tempo. Eu não fiz, agora está perdido. Não, enquanto estamos aqui reencarnados, temos a oportunidade. E vamos pegar as experiências e fazer disso um aprendizado para nos melhorarmos. O Espiritismo ele é um rico manancial de ensinamentos para todos nós, em especial para a nossa educação moral e na orientação para os processos educativos. Então, Emmanuel, no livro Taça de Luz, no capítulo 26, sobre a educação, ele vai falar: meus amigos, a Terra é nossa escola, milenária e sublime. Jesus é o nosso divino mestre. Façamos da educação com Cristo, vou grifar aqui, façamos da educação com o Cristo, o culto de nossa vida, para que a nossa vida possa educar-se e educar com o Senhor hoje e sempre.
Lembremos a missão que nos é colocada quando recebemos nossos filhos. E no Livro dos Espíritos, vamos encontrar na questão 582, pode-se considerar como missão a paternidade? É sem contestação possível uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa um homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem, e lhes facilitou a tarefa, dando àquele uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter. Grifo, caráter. Nós estamos com essa missão de formadores do caráter dos nossos filhos. Se este vier a sucumbir por culpa deles, porque às vezes, por mais que se faça, esses espíritos trazem experiências passadas que ainda não foi possível a sua modificação. Mas se fizermos a nossa parte, nós estamos cumprindo a nossa missão. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Então, quantas vezes nós não nos preocupamos com a educação moral dos nossos filhos? Porque hoje a gente vê muitos jovens que são orientados, entre aspas, por outras pessoas. Porque quando a gente abandona um filho, e o abandono que eu digo aqui é um abandono porque eu não observo, porque às vezes eu sequer olho para um filho, porque eu tenho muito trabalho a fazer, eu não percebo se esse filho está diferente na sua aparência, está com uma expressão mais triste ou mais estranho. Eu não estou perto, e a gente não está falando de fisicamente, até porque nesse isolamento social a gente está sendo colocado fisicamente juntos, mas pode ser que muitos passem por esse tempo distantes, cada vez mais distantes, né? Não é isso que determina, essa é uma oportunidade, e oportunidades a gente pode aproveitar ou não. Então, muitas vezes, nós não nos preocupamos com a educação moral e nos equivocamos na educação dos nossos filhos. André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, no capítulo 16 sobre educação, vai nos chamar a atenção para importantes pontos do processo educativo. Os desvios da infância e da juventude refletem os desvios da madureza. Aproveitamento do estudante, eficiência do mestre. Então, não é o filho que não quis aprender. Nós temos que olhar como mestres, fomos eficientes. Maternidade e paternidade são magistérios sublimes. Lar, primeira escola. Pais, primeiros professores. Primeiro dia de vida. Primeira aula do filho. Então, desde que esse filho nasce, nós estamos ali dando a primeira aula e daremos aula para o resto da vida. Pais e educadores, se o lar deve entrosar-se com a escola, o culto do evangelho em casa deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente, em trânsito com as esferas superiores da vida. Então,
nós temos o entrosamento, né? Devemos ter o entrosamento com a escola dos nossos filhos, mas nós devemos reforçar esses valores com o culto do evangelho no lar, porque aí a gente está ampliando, ajudando esses espíritos a iluminar esse saber maior. Espíritos imortais, em processo evolutivo, nossos filhos contam conosco. Eles esperam de nós a influência positiva para que sigam adiante. Eles recebem e esperam a nossa influência. Então, muitas vezes, a gente pode ter a impressão que o filho não ouve o que a gente fala, que não está nem aí, que não adianta, que entra por um ouvido e sai por outro. E, às vezes, a gente desiste dessa nossa tarefa. Cansamos, achamos que falhamos. Mas as sementes que doamos, as sementes que são os nossos exemplos, a nossa educação, elas, em algum momento, elas vão germinar. E os filhos esperam por isso. A gente pode ver, mesmo que eles não manifestem isso. Vamos fazer aqui uma comparação com um rio. Um rio precisa das suas margens para manter o seu curso. Ele pode brigar, ir mais para um lado, ir mais para um outro, né? Fazer contornos, forçando um pouquinho, mas se não tivessem as margens, esse rio se perderia. E as margens somos nós, pais e mães. E na questão 208, no Livro dos Espíritos, vem a pergunta: nenhuma influência exerce os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exerce, diz os espíritos. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão, sublinhando, missão, desenvolver o de seus filhos pela educação. Aí, de novo, a educação. Sem educação não existe nada. Eu amo meu filho, mas não educo. Amor é aprendido. Amor vem primeiro pelo respeito, né? Primeiro vem o respeito, depois vem o amor, né? E às vezes a gente nem se faz respeitar, né? E diz que ama o filho, mas não educa. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, quando desencarnarmos e nos perguntarem o que fizeste com o tesouro que Deus te confiou. Os tesouros que Deus nos confiou não são as coisas materiais que nós temos, são os nossos filhos. O que estamos fazendo com eles, com os tesouros que foram confiados a nós. Nossos lares são escolas. Todos nós aprendemos, eles só não, nós também. Porque quando estamos sendo pais e mães, estamos aprendendo também. E não podemos delegar aos colégios, aos educandários, a missão de educar os nossos filhos do ponto de vista moral. Aí, novamente, a citação de Emmanuel no livro O Consolador, na questão 110, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? Ele vai responder: a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, isso aqui é muito importante. Nós podemos estar passando hoje, como estamos vendo aí,
pelo medo da privação. E se faltar isso, se faltar aquilo. Mas a pior miséria é a miséria emocional. Então, a melhor escola é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Né? Então, nós estamos num momento de grande oportunidade de exercermos, por exemplo, a caridade, né? De ajudarmos a outras pessoas que necessitam com uma palavra, com um pouco de alimento, com aquilo que temos para oferecer, aqueles que necessitam. E isso é um exemplo para os nossos jovens, é incluí-los nisso, é juntarem eles a nós, porque estão aprendendo, estão formando valores. Os estabelecimentos de ensino, propriamente do mundo, podem instruir, mas só um instituto da família pode educar. É por essa razão que a universidade poderá fazer o cidadão. Tem muitos formados, né? Mas somente o lar pode edificar o homem. Na sua grandiosa tarefa de cristianização, essa é a profunda finalidade do espiritismo evangélico, no sentido de iluminar a consciência da criatura, a fim de que o lar se refaça e novo ciclo de progresso espiritual se traduza entre os homens, em lares cristãos, para a nova era da humanidade. Se estamos nesse momento de transição, que valores estamos passando para esses espíritos que temos a missão, que nos foram confiados, emprestados para educar, para formar sentimentos e aprimorar o caráter. Tenhamos muita tranquilidade em apresentar a doutrina espírita aos nossos filhos. É importante que possamos fazê-lo desde a tenra infância, sem esperar que tome esta decisão quando tiverem maturidade, mas apresentar. O período propício, como já destacado, é o da infância, né? Então, muitas vezes, tem pais que falam assim, eu vou esperar o meu filho crescer e não passa nenhum conteúdo moral, porque depois ele vai escolher. Não, dá aos seus filhos aquilo que você tem, aquilo que você já conquistou, aquilo que você acredita, mesmo que amanhã ele escolha um outro caminho, mas esses valores cristãos, é isso que é importante, serão passados. E aí, sobre esse assunto, no livro Consolador, Emmanuel nos orienta, na questão 113. Os pais espiritistas devem ministrar a educação doutrinária a seus filhos ou podem deixar de fazê-lo, invocando as razões de quem, em matéria de religião, apreciam mais a plena liberdade dos filhos. Aí a resposta. O período infantil, em sua primeira fase, é o mais importante para todas as bases educativas. E os pais espiritistas cristãos não podem esquecer seus deveres de orientação aos filhos nas grandes revelações da vida. Em nenhuma hipótese, essa primeira etapa das lutas terrestres deve ser encarada com indiferença. Então, o pretexto de que a criança deve desenvolver-se com a máxima noção de liberdade pode dar ensejo a graves perigos. Às vezes, não, eu dou liberdade, eu acredito que meu filho precisa dessa liberdade porque ele vai crescer mais livre e ele vai ter mais condições. Não, a liberdade é dada conforme o filho for adquirindo maturidade. E se nós temos a missão e a função de educadores desses filhos, cabe a nós, desde cedo, fornecer a esses filhos os valores que temos para dar.
Já se disse no mundo que o menino livre é a semente do celerado. A própria reencarnação não constitui, então é uma questão para a gente pensar, a própria reencarnação não constitui em si mesma restrição considerável à independência absoluta da alma necessitada de expiação e corretivo? Então, se fosse para a gente ter liberdade absoluta, plena e restrita, será que nós teríamos que reencarnar? Ficaríamos livres para decidirmos quando eu quero, né, conhecer certos valores, quando eu quero crescer mais um pouco. Não, a própria reencarnação, ela traz para nós uma restrição considerável. E o próprio livre-arbítrio, ele, ele não é tão aberto, ele é contido num determinado espaço, porque vários freios a gente vai encontrando. Além disso, os pais espiritistas devem compreender que qualquer indiferença nesse particular pode conduzir a criança, o jovem, a outros tantos prejuízos, e a ausência, principalmente, de amor à verdade. Então, às vezes, eles se prendem a outros valores, porque quando a gente não se ocupa dos filhos, tem sempre alguém que se ocupa. Se a gente não se ocupa do nosso jovem, tem sempre alguém que se ocupa. Um traficante, um conteúdo ilícito, desenvolvendo vícios, acordando memórias que se encontram adormecidas, exatamente para que a gente contraponha com outros valores, ajudando esses espíritos a combater as suas imperfeições. Então, se eu abandono meu filho, alguém adota. E nem sempre é um bom pai ou uma boa mãe. Normalmente, eles vão encontrar outros que não são aqueles que deveriam estar no seu caminho como formadores de sentimentos, de lapidação de caráter. Então, deve-se nutrir o coração infantil dos jovens com a crença, com a bondade, com a esperança e com fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte que conduzem ao aniquilamento e ao crime. Se eu não exerço a minha função, se nós, enquanto pais, não exercemos essa função, nós estamos deixando esses espíritos a nós confiados à mercê dos excessos, das imperfeições do ontem, e vão sair por essa porta larga, né? Porque a porta larga é a mais fácil, né? Nós também precisamos trabalhar as nossas questões, mas precisamos nos trabalharmos até para trabalhar os nossos filhos, né? Essa também é uma oportunidade de amadurecimento para nós. Os pais espiritistas devem compreender essa característica de suas obrigações sagradas, entendendo que o lar não se fez para a contemplação egoísta da espécie, mas sim para santuário, onde por vezes se exige a renúncia e o sacrifício de uma existência inteira. Então, o lar não é para a gente olhar nossos filhos, meu filho é tão bonito, meu filho é isso, é inteligente, né? Como se fosse para essa contemplação egoísta, né? Do nosso ser, do nosso ego, né? Porque a gente se vê nesses filhos. Mas vamos nos lembrar que os nossos lares são santuários. E quantas vezes exige de nós a renúncia e o sacrifício até de uma existência inteira. Então, vamos fazer a nossa parte. Vamos educar primeiro a nós mesmos. Depois, eduquemos os nossos filhos. Assim, teremos um planeta Terra cada vez melhor,
voltado para o bem. Então, nesse momento em que estamos vivendo essa pandemia, esse momento onde toda a humanidade é conclamada a repensar valores, posturas, atitudes, relações, não só com a sua família, mas com o seu próximo, vamos fazer a nossa parte, nos educando e educando os nossos filhos. E finalizando, vamos recorrer a uma obra de Allan Kardec, que no capítulo Credo Espírita do livro Obras Póstumas, ele afirma: é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, que possamos olhar para esse santuário, que é o nosso lar, que possamos olhar para essa grandiosa missão que temos de sermos pais, que olhemos para os nossos filhos, não como tiranos, mas como educadores. Vamos vê-lo, não só olhá-los, mas vê-los. Pode ser que seja difícil para nós, alguns confrontos, mas é educação para eles e para nós. Então, muita gratidão, que toda essa paz de Jesus, que todo esse amor, que toda essa confiança que o nosso Pai depositou em cada um de nós, possa nesse momento chegar em cada lar, em cada pai, em cada mãe, em cada filho, e que possamos olhar para o nosso lar, sendo gratos por esse santuário que Jesus, que Deus nos possibilitou. Gratidão, muita paz para todos nós.